Olá, boa tarde, povo do segundo ano, iniciando uma aulinha, nossa primeira aula virtual de filosofia. Então, gente, antes de acontecer toda essa questão da pandemia, da quarentena, a gente iniciou, o nosso assunto de filosofia. Nós trabalhamos os conceitos, a gente trabalhou o primeiro capítulo, que é o capítulo que vai tratar da questão da felicidade, na concepção dos filósofos que o livro nos apresenta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que é interessantíssimo e um pouco complexo, muito complexo, digamos assim. Mas antes a gente vai retomar alguns conceitos. O que seria esse fazer filosofal? O que é a filosofia, né? Então, retomando, é a palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos e éticos também. Então, é uma parte do conhecimento que se volta para essas questões mais caras do ser humano e tenta entender, né, essas questões e tenta compreender de onde viemos, para onde vamos, o que é importante para nós, as questões morais, as questões éticas, ou seja, é um amor ao saber, é o conhecimento, é o saber como é que as coisas se procedem, né? Seguindo nessa premissa de você buscar respostas para temas complexos, o tema do nosso capítulo 2 é filosofia e morte, né? É um tema bem complexo e um tema que poucas pessoas param para pensar na questão da morte. E aí nós temos esse quadrozinho aí, no início do capítulo, inclusive esse quadro aí, está no material de vocês, no livrinho de vocês. E se vocês repararem, nós temos de um lado uma representação do que seria a vida, né? O nascimento, sofrimento e a passagem da vida. E do outro lado nós temos uma imagem que representaria, né, a morte, né? A finitude, né? Quando essa nossa vida, essa nossa caminhada terrestre aqui acaba. E como eu falei para vocês no início da aula, a filosofia se preocupa com todas essas questões complexas e questões que envolvem a existência humana e querer saber, querer decifrar tais questões. A filosofia também se volta para essa questão de questionar o que é a morte e os impactos da morte na vida do ser humano. Aí a gente vai vendo aqui alguns conceitos que eu retirei do livro, né? Então, a parte constitutiva da vida, a morte aparece como questão que interessa a todos. Aparece também, portanto, como questão central para a filosofia. A gente não pode separar vida de morte, né? São coisas que caminham juntas. Só que a gente, ao longo da nossa rotina, com as coisas que nós temos para fazer e seguindo a nossa vida, a gente acaba esquecendo um pouco da questão da morte, né? Que nós que somos finitos. Atualmente, nesse momento de pandemia, a gente tem pensado muito sobre a questão da morte por conta do contexto em que nós estamos vivendo, né? A gente está vendo um número de mortos crescentes com a questão do coronavírus e os governos, os países tentando evitar que as pessoas precisem se dirigir a hospitais ou que venham a falecer. E tem muita gente pensativo sobre a questão da vida, sobre aproveitar a vida, sobre não ficar vendo a vida passar, porque a gente está num momento de crise, né? Mas geralmente a gente não acorda de manhã, escova os dentes e vai perguntar: oh, meu Deus, o que será a morte? Quando será a minha morte? Como será a minha morte? Na verdade, tem gente que acha isso até um pouco, digamos assim, até um pouco azarento, né? Que traria más energias. Mas, na verdade, a gente tem que entender, basicamente, o que é esse processo, né, de fim da vida, uma vez que ele é inerente ao ser humano. E aí a gente tem a morte como parte da vida humana, como eu acabei de falar para vocês. E aí a gente tem a concepção do Epicuro, que diz o seguinte: contra todas as outras coisas é possível obter segurança, mas por causa da morte, todos nós habitamos uma cidade sem muralhas. Quando ele fala de cidades sem muralhas, ele está querendo dizer que ninguém está imune a essa questão. Não descobriram ainda a imortalidade do ser humano. Então, todos nós
novos ou velhos, nós estamos passíveis a enfrentar a morte, seja de um ente querido nosso, ou seja a nossa própria morte. A gente não tem garantia nenhuma dessa questão de imortalidade, né? Muito pelo contrário, se tem uma certeza na vida, é que vamos morrer. Continuando, aqui tentando explicar ainda a terminologia do Epicuro. Com essa frase, ele revela que diante do fato da morte não há outro, talvez nada, que se possa fazer. O ser humano é como se fosse uma cidade sem muralhas, ou seja, ele não tem uma muralha, ele não tem um aparato de proteção contra a morte. Ou seja, ele está desprotegido quanto à inevitabilidade da morte. Justamente por causa disso, a morte aparece como um tema fundamental, uma vez que é constitutiva da vida humana. Assim sendo, pensar na morte é o que nos torna humanos. Já pensou se a gente não precisasse pensar na morte? Já pensou se a gente não precisasse nos deparar sobre tais questões, pensar em tais questões? Já pensou se fôssemos imortais e não precisássemos morrer, não precisássemos entrar em contato com essa parte da nossa vida que seria, né, o fim, e ter a certeza de que há algo lá fora? A gente não tem essa certeza. Quando o tema é morte, a gente não tem absolutamente nenhuma certeza. A única certeza que tem é que o corpo é finito, mas a gente não sabe o que acontece depois. A corrente filosófica traça várias questões, existem várias ideologias do que poderia acontecer, né, depois da morte, mas isso são só especulações, né? Nós não temos provas concretas em relação a isso. Mas para que pensar na morte, né? Para que pensar a morte? Primeiro, há o sentido platônico, né? Platão dá definindo-a como um momento de separação da alma e do corpo. Uma vida filosófica justamente por ser mais espiritual do que carnal, ou seja, você alimentaria mais o seu espírito do que a sua carne, uma vez que a sua carne ela finda. E na concepção filosófica e ideológica de várias correntes, a alma não, né? A alma não seria finita. Seria uma vida para a preparação para a morte, ou seja, você se preparar para a morte seria você fortalecer o seu espírito, como eu acabei de falar, porque o espírito seria o que a gente tem de eterno, e a morte nada mais é do que um momento de separação do corpo e do espírito. Desse modo, a concepção platônica aparece sempre que considera a vida humana na Terra como uma preparação ou uma aproximação para a nossa vida. Vocês lembram que eu falei anteriormente que a gente não tem certeza do que acontece pós-morte? Por exemplo, vamos pensar em um ente querido nosso que falece. Aquela nossa angústia que a gente sente quando descobrimos que um ente querido faleceu, por parte, é por saber que você nunca mais vai ver aquela pessoa, vai ouvir a sua voz, vai ter o convívio com ela, e também de saber para onde vai. Será que realmente a alma é infinita? Para onde essa alma vai? Então, na concepção platônica, a vida humana seria para que você usasse essa sua vida aqui, vamos dizer, vida terrestre, para se preparar para essa vida maior, que seria essa vida que apareceria pós-morte, quando a alma fosse separada do corpo, né? Então você se aproximaria da nova vida, que é essa vida que acontece quando você morre aqui para a Terra. É uma questão bem complexa, mas é justamente para fazer a gente pensar, né? Aí nós temos aí a concepção do Heidegger. Então o Heidegger, né, apresenta a morte e a angústia. Vamos ver o que esse filósofo diz. Para o filósofo alemão Heidegger, considera a morte como uma possibilidade existencial. Isso significa que a morte é uma possibilidade que está sempre presente na vida humana, não apenas seu fim como a morte natural, não somente em seu término, mas sonda a totalidade da existência humana. Assim, essa possibilidade sempre presente é capaz de determinar como vivemos a vida, ou seja, essa questão de você saber que existe a morte vai determinar como você vive a sua vida, uma vez que você sabe que uma hora ela vai acabar, né? Então, vamos supor, se a gente não soubesse que existe morte, a gente vê como é que a gente viveria a nossa vida? Pensando mais no futuro, né?
Você sabe que você tem a imortalidade à sua frente. Quando você tem noção que existe um fim, você dá mais valor à vida e você aproveita mais essa vida. Não deixa de ter uma certa angústia ao saber que um dia tudo vai acabar, mas pelo menos você tenta aproveitar da melhor maneira possível, né? Essa é a concepção que aparece no livro, segundo o Heidegger. Então, o que acontece? A relação com a morte só é possível por meio da sua antecipação emocional, que Heidegger chama de angústia. Diante disso, para ele, os seres humanos se dividem até mesmo em dois, né? Existem duas categorias. Aqueles que sabem que têm consciência da morte e aqueles que não pensam nisso. Ou seja, existe um lado, uma vertente, que sabe da morte, que age, que leva a sua vida sabendo da existência da morte, e tem também boa parte das pessoas que negam. São aquelas pessoas que ficam falando o tempo todo: não vamos preocupar com isso, quando a hora chegar, a gente resolve, né? E acaba que vive a sua vida de maneira esporádica. E aí a gente tem os questionamentos: para que, afinal, pensar na morte? Mas se pensar sobre a morte já é aboli-la como morte, para que pensar nela? A consciência da morte seria como um guia para amar mais a verdade e para ter uma vida mais verdadeira, uma vez que a morte é inevitável e tudo tem fim nessa vida, né? Você precisa ter noção dessa morte para valorizar a vida, né? Porque a certeza que tem é que você só tem uma vida, né? Que em algum momento essa sua vida vai acabar e você precisa aproveitar ela da melhor maneira possível. Então, por isso que você precisa, em algum momento da sua vida, parar e pensar, né, na morte, né? Pensar na possibilidade do fim. E aí, aqui, para finalizar a nossa aula, eu trouxe um poema que é atribuído a Santo Agostinho e que diz que a morte não é nada. E é um poema que ficou muito famoso, até mesmo na filosofia, por tratar essa morte de uma maneira literária, né? Digamos assim, e por ser um poema que representa essa morte em outros aspectos que não é tão fúnebre assim. Então vamos lá, vamos ver se vocês concordam que esse poema é profundo? Então vamos lá. A morte não é nada, é somente uma passagem de uma dimensão para outra. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu estou agora em uma outra vida. Não podem atormentar essa minha passagem com tristeza e lágrimas. Eu tenho que ter muita paz para purificar minha alma e andar tranquilo pelos jardins da dimensão que me encontro. Vocês são vocês. Estão vivos? A vida não pode parar porque um membro da família partiu. Ou que eu era para vocês. Eu continuarei sendo. Se dei bons exemplos, siga-os. Se fui bom, imitem-me. Se deixei vocês com saudade, quando se lembrarem de mim, façam uma oração. Peçam meu descanso, meu repouso e meu encontro com Deus. Seja minha glória. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. As lágrimas que vocês me fazem um enorme mal. Cada um de nós tem seu dia marcado. O meu veio agora. Pensem simplesmente que nos encontraremos mais cedo ou mais tarde. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir juntos. Rezem, sorriam. Pensem em mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem diferença, por eu não estar presente. Não saí da vida de vocês porque quis, mas sim porque Deus determinou. Aceitem para que eu não lamente estar sendo motivo de sofrimento, pois jamais os magoaria por minha vontade. Não tenham revoltas, não lamentem, apenas tentem compreender. Se não lembrarem de mim com alegria, vou ficar no meio do caminho, sem poder ir para onde tenho que ir, sabendo que nada posso fazer para voltar para vocês. Não quero tristeza, não quero lágrimas, quero orações. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos meus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que ficaram, sigam em frente. A vida continua linda e bela.
como sempre foi. Apesar de ser um poema atribuído a Santo Agostinho, a gente, no santo, né, nos dogmas católicos, a gente não deve analisar esse poema à luz do catolicismo somente. É um poema que explica muito bem esse nosso capítulo que estudamos, né? Essa questão da morte, a relação da morte com a humanidade. Então, esse capítulo vai falar sobre isso, sobre filosofia e morte. Eu quero que vocês pratiquem, né? Existe uma atividadezinha do capítulo na página 19. Eu quero que vocês façam ela, mandem para mim até sexta-feira, ok? O prazo para essa tarefa. E na semana que vem a gente vai estudar Eros, paixão, amor, que também é um tema importante filosoficamente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato comigo. Um beijo grande e até mais.